Você falou de futebol, da tua paixão por futebol. Como que era? Você nasceu onde? Que região? Como que era a tua infância? Eu nasci no Rio de Janeiro. E, cara, tive uma infância muito divertida. Meus pais separados, né? Desde que a minha memória começa. Você se lembra já separado? Já separado. Porque eles separaram, eu tinha quase 3 anos. Nem lembra. Não lembra, né? Então eu tenho essa grande memória, né? De ter 2 casas. Na casa do meu pai, pelo fato de ter muitos irmãos, uma casa sempre muito cheia, né? E uma infância normal, muito prazerosa, sabe? Fui muito Mas feliz. de brincar na rua, essas coisas, ou não pegou isso? Não peguei brincar na rua, né? Mas eu tinha muitos amigos. Que bairro você morava? A minha mãe morava no Leblon, meu pai morava em São Conrado. Putz, eu não manjo muito do Rio. É muito longe, assim? O São Conrado, na época, não era tão longe. Mas já era uma coisa um pouco afastada. Hoje não é, hoje é passagem. Tá. Passagem pra Barra. Ah, entendi. É porque a Barra, na época, eram dunas, cara. Tinha dunas. Na minha cabeça, a Barra são dunas e o Barra Shopping. Entendi. Essa é a minha cabeça. Apesar de eu lembrar da inauguração do Barra Shopping. Porque a inauguração do Barra Shopping foi feita a campanha de divulgação pelas Frenéticas. É mesmo? E meu pai era casado com a Regina, que era uma das Frenéticas. Pô, Então eu fui na gravação do jingle do Barra Shopping, que eu não vou cantar aqui. Quantas vezes? Meu pai foi casado 6. 6 vezes? Só 6. Depois dele, só o Fábio Júnior. Pra ganhar dele. Eu acho que o Fábio Júnior foram só 6? Foram só 5? Vê pra gente quantos casamentos o Fábio Júnior teve. Acho que é o dobro disso, talvez, né? O Fábio Júnior era ele o gosta. Fábio Júnior era o que tinha aquela história. Se tu for no casamento do Fábio Júnior, pô, não pude ir, mas no próximo eu vou. Esse eu não pude, no próximo eu vou. E essa lembrança, então, você falou que não era de brincar de rua, mas qual é a lembrança mais antiga que você tem, assim, de criança? A piscina da casa do meu pai, cheia de primos. Fala irmãos. Muita gente mesmo, assim? Era muito. Era, porque na época meu pai eu era o 4º filho, né? Então ele tinha 3, e aí tinham primos. Qual que é a ordem, então, dos filhos? É o Lug, primeiro, Tá. que é o mais velho, o Niso é o segundo, o Rico, e eu no meio. Tá. Embaixo de mim, Cícero, Rodrigo e Vitória. Eu sou exatamente do meio. Entendi. E tinha os primos, tinha Primos, aí os mais velhos já tinham namorada. Então era uma casa sempre muito cheia, né? Sempre muito cheia. Ao mesmo tempo, meu pai viajava muito. Então, muitos fins de semana eu não tinha ele lá. Tava todo mundo lá, mas Todo sem ele. mundo, ele não tava, né? Uma casa Sei. toda funcionando e tudo, e ele não tava. E aí eu tenho uma lembrança que é das mais afetuosas pra mim, que é de viajar com meu pai nos fins de semana nas turnês dele. De show? De show. Ah, ele fazia show pra caramba nessa época, então? Porra, desde 62 ele fez show quase todo fim de semana, né? Que? Ele O viajava ritmo- assim, ele não tinha, ele não ia só pra capitais. Eu me lembro de eu viajar com meu pai pra Criciúma, Joinville, sabe? Pra Sei. Piracicaba, São José Pega do Rio avião e ainda Preto. pega uma van, sei lá, Isso. alguma coisa. Interior do Rio Grande do Sul, Bagé, não sei o que, sabe? Cheguei aí com ele muito, viajar muito. Eu adorava viajar Você com gostava? ele. Eu gostava. Você ficava na plateia ou atrás? Eu ficava na coxia, porque eu não podia ir pra plateia. Ainda era um final de ditadura, né? Ah. Então, não podia criança na plateia. Tá falando de quantos anos? Você tinha quantos anos nessa época? Ah, desde que eu tenho, sei lá, 6 anos. Sério? Já ia? Aí eu ficava na coxia vendo, ou ficava no camarim desenhando, né? Não tinha, né? iPhone, Tablet, né? tablet, essas coisas, né? Porque Então, quando eu falo pro meu filho, quando eu nego, né? Ele mexer no celular, que eu não fico deixando, aí ele fala, mas então não tem nada pra fazer. Eu falo, pô, eu passei a vida sem ter nada pra fazer. Convive com isso aí, né? Pô. E aí, assim, às vezes eu ficava no hotel, Ah, assim, sabe? E aí eu era muito bem recebido pela equipe todo mundo dele. tava bem. Teve um período muito grande que o Lug, meu irmão mais velho, com quem eu sempre fui muito ligado, viajava porque trabalhava na produção. Aí eu ficava no quarto com ele. Sei. Ou ficava no quarto com meu pai. Eu era assim, eu ia muito. E nas férias de julho, durante alguns anos, o meu pai marcou a turnê do Nordeste pra julho. Pra ser férias dos filhos. Sei. Para os filhos poderem ir. Porra.
Então, assim, em vez dele fazer o que normalmente se faria, sai na sexta do Rio, vai pra Recife. Sim. Aí trabalha em Recife sexta, sábado, domingo, segunda cedinho e volta, ou domingo de madrugada. Aí ele não fazia isso. Então a gente ia, sei lá, pra Recife, ele ficava em Recife sexta, sábado, domingo, ele tinha o show. Aí ele só ia ter show de novo em São Luís, na outra sexta. Ficava então no a gente hotel. ia pra Olinda. Ah, tá. Aí ficava 3 dias em Olinda e ia pra São Luís. Porra. Aí de São Luís ia pra Natal, sabe? Sei. Aí Fortaleza. Então a gente pegava ali, ele marcava justamente pra esse período. Então iam vários filhos. Que legal, cara. Aí era uma bagunça, né, cara? Pô, Aí imagina. é uma maravilha. Aí é uma maravilha. Mas isso te fazia ter vontade de fazer o que ele tava fazendo ou não? Você via aquilo só como uma diversão? Você pensava em fazer outras coisas? É difícil, cara, sabe por quê? Quando perguntam isso, né? Era o que era. Entendeu? Era o trabalho do meu pai, era aquele. Não tinha... Você não via aquilo com glamour? Não, era muito A realidade. ordinário até. Ah, é? É, porque era a vida do meu pai. Meu pai saiu pra trabalhar, só que quando eu fui... quando eu nasci, e isso é uma das coisas que eu tenho guardadas, eu tenho o Milor Milor Fernandes. Esse gênio, né? Deu pro meu pai fez uma charge, Sei. que era toda em preto e branco, vários executivos com sua pasta James Bond, Sei. indo pro trabalho, assim, alguns pra cá, alguns pra lá, um pra cada lado. E no meio tinha também com uma pasta um palhaço, que era a única coisa colorida. Aí vinha escrito assim, para o Bruno, papai indo pro trabalho, Pô, do tio Milor. Que legal, cara. Vou te mandar isso depois. No fim Que das isso, contas era um trabalho, Era o cara, como trabalho outro dele. qualquer. E o meu pai era um cara muito sem Frescura. sem glamour, Pra ele era o ofício dele. Eu podia ser taxista, podia ser advogado, podia ser bancário, podia ser contador, mas eu sou artista, né? Que tipo de show era? Era um stand-up? Stand-up. Era personagem? Não, cara limpa, né? Não tinha ele nunca usou, né? O termo. O termo não se usava, né? Era showman que se falava. É. One man show. One Man Show, exatamente. One man show. Mas não tinha esse dogma do stand-up. Que quando voltou quando veio essa leva do stand-up, veio esse dogma. Não tem personagem, não tem efeito de luz, não tem nada, Acessórios. né? O texto é só seu, não tem acessórios, né? Esse dogma. Ele não tinha. Então, boa parte do show era ele de cara limpa, mas ele também, às vezes, em alguns shows tinha uma música de humor, né? Que ele cantava, uma paródia, uma música inédita, às vezes tinha uma projeção. Com o tempo foi tendo uma projeção. Sabe? Mas sempre ele sozinho, sem botar maquiagem, às vezes fazendo um número com a voz de algum personagem que não era da televisão. Tá. Era tipo um personagem contando uma história, sei lá. Ele dava o tom com aquele Ele personagem. fazia o personagem. Aí o avô falou tal coisa, ele colocou uma voz de mais velho. Às vezes o número inteiro, falava assim, como é que é? Pô, aí sei lá, contar uma história, um cara contando uma história. E esse cara que tá contando uma história é um carioca. Ele fazia o cara o tempo inteiro. Porra, eu cheguei lá e tal, não sei o quê. Que era como fazia o jogo, como fazia o Zé Vasconcelos. E ele fez isso, cara, de 60 eu não sou que nem o Niso, que sabe as datas. Mas 62, 63. Niso acompanhou bem isso, porque o meu pai na época era casado com a Rose, mãe do Niso, e a Rose foi uma das maiores, se não a maior incentivadora para que ele fizesse isso. Porque ele não fazia, ele já tava começando, mas Tem ele não... algumas coisas aí na internet que a gente acha dessa época, cara. E tem vinil, cara. Tem Os shows vinil? tem vinil, muitos. Pô, eu vou achar isso, com certeza tem um Não, lugar. você vai no Mercado Livre, você vai tem. Nossa. Eu lembro da história da arma, né, do revólver, que ele conta. Eu não sei quantos anos eu ganhei. Fui a primeira criança a ganhar um revólver na rua. Um ano depois eu era a única criança na rua. Cara, isso é uma estrutura total de stand-up. Ele já fazia isso naquela época, Naquela época, cara. Ele foi, na verdade, o primeiro stand-up do Brasil foi o Zé Vasconcelos. Que tem vinil também aí. Eu lembro... Ele fazia um show chamado Eu Sou o Espetáculo. Cara, eu acho que meu pai ouvia Com isso. certeza teu pai ouvia. Que eu lembro de alguma coisa dele contando que de lançar foguete, vai queimar a bunda aí. Não, isso é do meu pai. É dele?
Sabe disso, né? Claro. Sai daí, vai queimar a bunda. Vai queimar a bundinha. Vai queimar a bundinha. O Brasil lançando um foguete. Imagina o Brasil lançando um foguete, ele conta toda isso. É do seu pai? Meu pai escutava muito Costinha, que era Costinha também tinha o disco. O peru da festa. O peru da festa. Aí chega bichinha, não sei o que e tal, não sei o que. Cara, que tempo bom, velho. Porque eu lembro, eu e meu pai, assim, numa vitrola, escutando essas paradas. E as pessoas ouviam, né? O que é louco, né? Repetidamente. Né? Porque você ouviu uma música repetidamente, mas uma piada repetidamente. Exato. E chamava outras pessoas, vem escutar isso. Isso, Cara, que eu tenho alguns discos guardados. Ele deve ter pelo menos uns 5, assim. Olha só, esse do lançamento do foguete do seu pai, eu lembro, assim, eu muito criança, vai queimar a bundinha. Porque pra gente, nossa, meu pai tá deixando eu escutar um negócio que tem palavrão. Tem palavrão, exatamente.